Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente pode estar trabalhando com resistores não lineares, tomando casos mais básicos para ilustrar, sendo que esses casos vocês podem usar a análise que a gente fez aqui para extrapolar para casos mais complexos. Nesse caso aqui a gente tem um resistor não linear, um resistor não linear, mais uma fonte de tensão. No caso do resistor não linear, a gente não pode aplicar a lei de Ohm, mas as leis de Kirchhoff continuam sendo válidas. Então, eu sei que a soma das tensões aqui tem que ser igual a zero, ou seja, a tensão nesse resistor, mais a tensão nesse resistor, mais a tensão da fonte tem que ser igual a zero. Então, eu posso escrever aqui que IR mais Vzinho, que é a tensão em cima lá do resistor não linear, vai ser igual a ES. Com base nisso daqui, pessoal, eu posso escrever a minha equação da reta de carga. Basicamente, eu vou ter que I vai ser igual a ES menos V dividido por R. Então, vamos considerar, por exemplo, que o meu ES é igual a 20 volts e a minha resistência é igual a 2K, 2000 ohms. Então, quem é que seria a minha reta de carga aqui? Vou colocar em outra cor. Então, eu teria, pessoal, que a minha reta de carga ela seria dada como I igual a 20 menos V dividido por 2000. E eu consigo traçar facilmente essa reta aqui, considerando dois valores bem práticos. O primeiro é V igual a zero, e eu teria quem seria a minha corrente máxima aqui. E o segundo, V igual a tensão de ES, que me faria ter uma corrente zero. Então, para V igual a zero, eu vou ter uma corrente de 10 miliamperes. E para V igual a 20 volts, isso aqui passa a ser zero. Então, para V igual a 20, a minha corrente é zero. E eu consigo traçar essa minha reta de carga. Tenho aqui a minha reta de carga, vou fazer um pequeno ajuste. Aqui está razoável. Pessoal, lembrem que esse é um procedimento gráfico. Então, ele vai ter um erro associado, que é um erro da medição, por assim dizer, de você olhar no gráfico e medir, muitas vezes com uma régua. Então, vocês têm que tomar ainda mais cuidado na hora de traçarem as retas, na hora de olharem as coisas com a régua, porque esses erros vão se acumulando e esses erros podem acabar fazendo com que vocês obtenham valores muito ruins. Então, uma vez que eu tracei a reta de carga, pessoal, eu vou olhar aqui no gráfico aonde ela se intercepta com a curva do resistor não linear. Esse ponto, que no caso daqui é esse ponto, é o meu ponto de operação. É o meu ponto de operação. E esse ponto vai me dizer quais são as correntes e tensões em cima do meu resistor não linear. Como ele está em série com o restante do circuito, a corrente em cima dele corresponde à corrente também nos outros elementos do meu circuito. Então, esse valor aqui vou traçar com esse. Não foi. Deixa eu tentar traçar aqui com a reta mesmo. Vou eliminar rapidamente aqui.
mudar a cor. Já tem um vermelho, vou colocar em azul. Deixar um pouquinho mais fininho também. E aqui eu faço a mesma coisa. E aí eu verifico no gráfico, pessoal, quais seriam os valores aqui do meu ponto de operação. Nesse exemplo aqui é 10, 15, 20. Então 12,5, talvez 11. Então o meu V seria 11 volts. E a minha corrente aqui, 4, 5. Então isso aqui provavelmente um pouco abaixo do 4,5, um 4,4, talvez 4,3. Vou chutar em 4,4 amperes. Então esse seria o meu ponto de operação. Então, olhando aqui graficamente, eu encontro quem seriam os valores de V e I. Uma forma, pessoal, que vocês têm, 4,4 miliamperes. Uma forma fácil que vocês têm de avaliar o quão bom ou quão ruim estão esses valores que você obteve graficamente é substituir aqui na fórmula. Se você substituir esses valores na fórmula, você tem que encontrar alguma coisa próxima do esperado. Então, 4,4 mili tem que ser igual a 20 menos 11 dividido por 2000. Nesse caso aqui, a gente teria que 4,4 seria aproximadamente mili igual a 4,5 mili. Não está ruim, são valores bastante próximos, não é? Então você pode deixar mais ou menos como está. Não é? Você já está aqui na casa decimal limite. Se você encontra um valor muito distante, por exemplo, se você encontra que aqui fosse igual a 5 miliamperes, então você já teria um valor muito distante, um erro muito alto. E aí a sugestão nesse caso é de você redesenhar a reta de carga ou observar com mais cuidado aqui quem é que seriam de fato os valores. Como eu não consigo com esse programa colocar uma régua aqui, então eu tive que fazer uma análise completamente no olhômetro, mas vocês podem fazer uso de régua ou de algum outro artifício similar para encontrar quem é que seriam os valores de melhor forma, né? De forma um pouco mais precisa aqui. Ok, pessoal? Então esse é o caso base. Uma outra coisa que pode acontecer, pessoal, é que a gente ter resistores em série ou em paralelo. Então aqui eu tenho dois resistores não lineares em série. E eu não posso simplesmente somar as resistências deles, até porque eu não tenho um valor específico de resistência, porque eu tenho uma curva. Então, se eu quiser analisar esse circuito aqui, o que eu posso fazer é trocar esse cara por um equivalente, e o equivalente dele vai ter uma curva que vai ser a soma dessas duas curvas, certo? Como é que a gente faz essa soma? Então, eu vou ter uma tensão, vou chamar aqui de V, que seria do meu equivalente. Vou colocar aqui só mudar a cor. Pronto.
seria, vamos colocar aqui, então eu tenho que V é igual a V1 mais V2. E a minha reta de carga, novamente, vai ser I igual à tensão da minha fonte, nesse caso 10, menos o V, dividido pela resistência do resistor linear, que nesse caso é 250. E aí, para esse meu equivalente, como é que seria a reta de carga? Para V igual a zero, eu vou ter 10, 4, 40, 40 miliamperes. Então, 40 miliamperes. E para V igual a 10, 0. Então, para V igual a 10, 0. Então, minha reta de carga seria essa daqui. Mais uma vez, lembrem de fazer esse procedimento com bastante cuidado, para que você gere uma boa reta de carga, porque o procedimento ele é gráfico. E agora, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas curvas, mas eu tenho que observar como é que é essa soma. E eu também não vou obter a curva inteira, por isso que eu já desenhei a reta de carga. Eu vou obter ela na região próxima de onde haveria o cruzamento da reta de carga, porque o meu objetivo é o ponto de operação. Então eu vou tentar focar a minha obtenção de pontos justamente nessa região. Veja, para uma corrente I, né, digamos que a minha corrente I fosse 20 mA. Então quem é que seria V? Seria V1, ou seja, a tensão associada a esse resistor aqui, a esse gráfico, que é esse ponto, mais o V2, que seria esse ponto aqui. Esse cara aqui seria aproximadamente 4 volts, esse cara aqui aproximadamente 3 volts. Então daria cerca de 7 volts. E aí seria um ponto que eu obtenho. E eu vou fazendo isso para outros pontos. Então eu vou pegar inclusive o de 20 volts, 20 miliamperes, desculpe. Então, para essa corrente aqui, eu tenho esse espaço. Como eu estou fazendo graficamente, eu vou simplesmente somar a minha curva aqui. Então, aqui daria perto de 3 volts. Não, um pouco menos de 3 volts, na verdade. Aqui seria o 3 volts. E aqui também um pouco menos de 4 volts. Então, vai dar um pouco menos de 7 volts. Então, isso daqui, pessoal, seria isso daqui, ó, esse ponto daqui. Veja que é um ponto que já passou da minha reta de carga. Então, não vou pegar pontos mais para cima, porque eles só vão passar para cá. Eles não vão estar me aproximando do meu ponto de operação. Vou colocar um ponto mais abaixo, no sentido de que eu pegue um ponto antes da minha reta de carga, e aí eu consiga fazer um cruzamento para ver onde é que é o meu ponto de operação. Então, vou pegar imediatamente antes. Nesse caso aqui, o meu V2 vai corresponder a essa distância. Que corresponde mais ou menos a essa distância aqui. Pronto. Então, eu tenho esse ponto e eu tenho esse ponto. Veja que eles estão cruzando a minha reta de carga. Então, eu posso usar eles para tentar desenhar a minha curva, não é? Imagino que eu iria desenhar toda a minha curva
aqui, deixa... tem uma ideia um pouquinho melhor. Acho que aqui eu consigo fazer um pouco mais interessante. Então, eu poderia tentar traçar a minha reta de carga tomando justamente como base esses dois pontos que eu de fato calculei. Provavelmente se eu colocasse aqui a minha curva real, ela se afastaria bastante dessa minha curva aproximada, fora desse intervalo aqui, porque eu não tenho pontos aqui, nem tenho pontos aqui. Mas isso não é importante, a não ser que eu peça explicitamente a reta do resistor equivalente, mas não é comum. O que eu vou fazer é obter ela precisa no entorno do meu ponto de operação. Aqui é que de fato é importante eu ter precisão. Então não preciso nem desenhar ela inteira. Eu posso simplesmente, desde que o meu intervalo aqui que eu peguei seja suficientemente pequeno, eu posso usar uma aproximação por reta. Até porque você fazer um gráfico aberto não quer dizer que você, a não ser que você tenha uma boa perícia em fazer isso, você não vai ter uma curva muito boa. Então eu vou colocar aqui em vermelho, ou em roxo. Essa daqui seria a minha curva aproximada nesse eixo, certo? Aqui seria a minha curva do equivalente B. E aqui seria justamente o meu ponto de operação. Aqui tenho 4, 4,5, 5, 5,5, 6, então mais ou menos aqui no 5,5. Então, o meu ponto de operação, como isso aqui tem um erro gráfico, eu vou assumir como sendo no 5,5, colocar em amarelo, e aqui aqui 5,5, aqui 17,5, daqui para cá tem 2,5, então 18. É um chute, por assim dizer, uma aproximação que eu acredito que não seja ruim. Então o meu V seria 5,5 volts e o meu I seria 18 miliamperes. Essa daqui seria a minha aproximação. Mais uma vez, se eu jogo nessa minha reta de carga, o que é que eu teria? Teria que o meu I, que eu imaginei sendo 18 miliamperes, teria que ser igual a 10 menos 5,5 dividido por 250. Isso aqui dá 5, 5, 4, 4,5, 4,5 vezes 4, 2, 9, 18. Dá certinho. 18 miliamperes e 18 miliamperes. Então ficou muito boa essa minha aproximação. Como eu comentei antes, se você encontra valores aqui muito distantes, então eu sugiro que você refaça o procedimento. E outra coisa, pessoal, uma vez que eu encontrei, por exemplo, quem é o meu V, eu encontro também os outros parâmetros do meu circuito. Veja, quem é que é a tensão em cima desse meu resistor? Vai ser o 18 miliamperes vezes o 250. Quem é que é o meu V1? Basta eu vir aqui e olhar quem é que seria a tensão no ponto aonde essa corrente aqui está cortando o meu
gráfico do resistor 1. Então seria mais ou menos aqui. Vou colocar em azul agora, em roxo. E o meu V2. Então aqui o meu V2 eu teria 2, deixa eu ver quantos intervalos eu tenho. Ah não, aqui é o intervalo de 2. Se aqui é 4, eu tenho 4,5, 5, 5,5, 6. 4, 3,5, 3, 2,5, 2. Aqui é que é o 2. Isso aqui tem um pequeno errinho no gráfico, pessoal. Então isso aqui é 2, isso aqui seria 2,5. Então isso aqui 2,25, 2,2. Então aqui seria 2,2. E aqui no mais ou menos na mesma linha, 3, 2, 2,5, 3. Um pouquinho antes seria 3,25, tá um pouquinho depois, então 3,3 e fecha com o meu 5,5. Então essas seriam as minhas tensões V1 e V2. Então aqui, ó, eu teria que o meu V1 igual a 2,2, desculpe, o meu V2. Meu V1 seria 3,3 e o meu V2 igual a 2,2 volts. Esse é o gráfico de B1, então o V1 está associado a ele. Esse aqui é o meu gráfico de B2, então o V2 está associado a ele. Por último, pessoal, a análise quando a gente tem um resistores não lineares em paralelo. Nesse caso aqui, eu tenho uma fonte de corrente. Eu posso converter isso daqui sem problema nenhum para o padrão de fonte de tensão, certo? Mas eu posso também fazer análise direto daqui por nó. Eu vou fazer dessa forma. Então vejam, a minha tensão aqui em todo mundo é V. Então quem é que é o meu balanço de corrente aqui, ó, nessa fonte? Eu sei que I está saindo, vai ser igual a corrente nesse cara. Então meu I vai mais, I está saindo, essa corrente aqui também está saindo, vai ser mais V dividido por 250, vai ser igual a essa corrente aqui, que é 40 mA. Então, eu tenho aqui que o meu I vai ser igual a 40 mili menos V dividido por 250, desculpe, V pequeno. Ou eu posso colocar todo mundo em função de 250 e ter que I vai ser igual 250, 4, pronto. 250 vezes 4, 4.010. 10 menos V dividido por 250. É a mesma reta de carga desse circuito aqui, se eu não me engano. Nesse caso aqui, pessoal, mais uma vez eu vou desenhar a minha reta de carga, mas vejam que agora a minha tensão é que é constante. O meu resistor linear, não linear, desculpe aqui, equivalente, ele vai ser mais uma vez dado pela soma daqui, só que agora a soma das correntes, ou seja, o gráfico vai somar para cima, por assim dizer. Então, mais uma vez, eu desenho a minha reta de carga, até para saber um pouco melhor qual é a minha região de interesse, onde eu tenho que desenhar melhor. Então, vai ser aqui do 40 até o 10. E, então, eu vou desenhar ela
só no sentido de obter mais ou menos aonde é que ela vai cortar a minha curva da reta de carga. Então eu vou pegar aqui, lembrando que na verdade aqui é o meu 2,5, 2,5 já deve passar, então vou pegar em 2,5 aqui. Então em 2,5, passou, mas nem passou assim tanto. E vou pegar então agora no 2. Vamos ver se ele já... Vou colocar só um pouquinho mais alto. Tá cruzando. Então, mais uma vez, eu vou pegar aqui e vou aproximar como uma reta. Vou colocar em roxo. E esse daqui seria o meu equivalente. Claro, lembrem, pessoal, eu posso ter toda a minha função, né? Eu poderia tentar desenhar ela um pouquinho mais alta ainda. Mas eu não preciso dela inteira. Eu só preciso dela próximo aqui da minha região do ponto de operação. E vejam, pessoal, que mesmo quando eu coloco ela curvada e comparo com a minha reta que eu usei aqui, é muito próximo. Essa diferença daqui, inclusive pensando que é um procedimento gráfico, não compensa você tentar fazer um desenho mais aberto, diferente de uma reta, desde que, como eu disse, os seus pontos estejam suficientemente próximos. Seria capaz de você acabar errando mais se você tentar fazer uma curva, ao invés de usar uma reta, tentar fazer uma curva mesmo. Então vou deletar ali, vou usar a minha reta, e aqui estaria o meu ponto de operação. E aí esse ponto de operação, ele estaria mais ou menos aqui, ó. E então aqui seria 2, talvez 2,2 de novo. Mas esse aqui está um pouquinho mais para o 2,25, que eu vou usar 2,25. 2V seria igual a 2,25. Colocar em verde. 2,25 e o I seria igual a 30, 35, 32,5, 31. 31 miliamperes. Não está muito...
tá bom. Então seria basicamente isso daqui o meu ponto de operação. E aí eu tenho mais uma vez como avaliar aqui se esse foi um bom ponto de operação, né? Então eu venho para aqui e eu vou ter que o meu I, que eu assumi como sendo 31 miliamperes, tem que ser igual a 10 menos 2,25 dividido por 250. Então aqui 287,75 vezes 4 daria 28, 28 mais 2, 28 mais 1, 28 mais 3, 31, certinho. 1 miliamperes igual a 31 miliamperes. Deixa eu dar uma calculada aqui rapidinho na calculadora, que essa conta aqui é um pouquinho mais. 10 menos 2,25 vezes 4, 31, fechadinho. Deu tão fechado que eu desconfiei. Então assim, pessoal, mais uma vez, veja que lá no primeiro exemplo não deu tão fechadinho, mas deu bem próximo, não é? Então eu já aceitei como razoável. Aqui deu igual, então está muito bom. Como eu disse, eu chego aqui e encontro 35 miliamperes, o mesmo 32 miliamperes já não estaria mais tão legal. Então eu já teria que dar uma olhada aqui com calma para ver onde foi que eu errei. Porque 32 miliamperes, pessoal, já seria bem próximo daqui. Então já seria bem próximo dessa linha. Então seria um erro razoável em termos de erro gráfico. Um 35 aí já seria aqui, seria um erro muito absurdo, seria um erro gráfico muito grande, né? Então imagine, se para dar um 32 eu teria que pegar a minha reta, por exemplo, se fosse para mexer aqui, quer dizer que a minha reta estaria, na verdade, passando por aqui. Então já é uma diferença razoável. Ou então aqui estaria uma inclinação tipo assim, ó. Na verdade, quase aqui, ó. Então veja que são erros muito grosseiros que você tem que fazer para gerar resultados assim tão ruins, né? Então façam com calma e aí a coisa você vai chegar em bons resultados. E veja que com um pouquinho de prática eu só precisei pegar 2 pontos. Se você pega, por exemplo, eu peguei aqui o 4, aí vai ficar bem altão. Aí, então aqui não tá bom, então vou pegar o 2, aí o 2 já ia ficar bem aqui, também tá longe. Aí você vai tentando pegar pontos aí no intermédio, como eu disse, sempre para tentar pegar um intervalo bastante estreito, porque aí essa aproximação por uma reta, ela passa a ser uma boa aproximação. Se os pontos estão distantes, a aproximação por reta fica bastante ruim. E é isso, pessoal. Só para concluir aqui, do mesmo jeito que eu lá consegui analisar tudo no meu circuito, aqui agora eu também consigo, né? Então eu já sei quem é a tensão em cima da minha fonte de corrente, eu sei quem é a corrente aqui, porque vai ser essa tensão V dividido pelo 250. E se eu quiser saber quem é I1 e quem é I2, basta eu vir aqui, ó, e olhar no meu ponto de operação. No caso, o meu I1 vai ser essa corrente aqui, e o meu I2 vai ser essa corrente aqui. Então aqui dá 10, 12,25. Então a minha corrente 1 seria 12,5. E a minha corrente aqui daria 18, 15, 17 só que está um pouquinho mais para cima, 18,5, acho que é isso. (18,5) meu I2.
E aí 18 com isso aqui vai dar 30, 30 mais 1, 31. É isso mesmo. Então essas seriam as minhas, vou colocar do lado de cá, acho que fica mais visível. Essa daqui seriam as minhas correntes. I1 associado ao gráfico de B1, resistor B1, e o I2 associado ao gráfico do resistor não linear B2. Certo, pessoal? Então é isso.